Vamos lá, então. Bom dia a todos. Vamos começar, então, nosso primeiro GMW, nosso grupo de 2026. Eu lembrei que hoje a gente inicia o 10º ano dos nossos grupos mensais, mais uma conquista de Sérgio Quer de todos nós. E quem vai iniciar nosso 2026 é Bernardo Monteiro de Castro. Eu vou apresentá-lo, vou ler o pequeno currículo dele, né, Bê? Então, vamos lá. Bernardo Monteiro de Castro, psicólogo, escritor, mestre e doutor em letras, com pós-doutorados em literatura e subjetividade e em desenvolvimento humano e resiliência, ambos na University of Cincinnati, onde também lecionou para graduação, mestrado e doutorado. Professor no Brasil em algumas instituições, como o FMG e Fundação Dom Cabral, e autor de artigos, livros e capítulos de livros. Ganhador do prêmio ANPOL, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística. AMPOL, de melhor tese de doutorado em literatura do Brasil no quadriênio 2000 e 2004. Dezenas de apresentações em eventos científicos no Brasil e no exterior, Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra, Peru, Suécia, entre outros países, e Belo Horizonte com o GMW. Belo Horizonte, que é o que mais vale. Membro do Grupo Mineiro de Winnicott. Bem-vindo, B, novamente, a palavra é Obrigado, sua. minha amiga querida. Que bom estar com vocês. Tanta gente, o pessoal vai chegando, a gente nem sempre consegue nomear todo mundo, vocês me desculpem, né? Mas eu estou vendo aqui, a Beth chegou aqui agora também. Francisco acabou de entrar, bem-vindos. E é uma alegria estar com vocês. Como a gente estava falando, vontade é de estar presencialmente, podendo abraçar todo mundo, a gente tem saudade, né? E quando a gente se reúne fisicamente, é sempre, como diz o Sérgio, é uma festa winnicottiana. E eu fico feliz de poder trazer para vocês esse trabalho. Vocês fiquem à vontade. Nosso grupo, assim, geralmente o pessoal espera acabar a apresentação para comentar alguma coisa, mas da minha parte, pelo menos, vocês fiquem à vontade para interferir a qualquer instante, particularmente no que não estiver é, claro para vocês, porque eu vou trabalhar com uma extensão de conteúdos do meu mestrado e do meu doutorado, que eu vou aplicar a, a um termo fundamental da psicanálise, particularmente trazido pelo Winnicott, que é o si mesmo. E eu, eu fiz o meu trabalho ligado a uma literatura do século XIII, né, que a gente chamaria, então, uma literatura da Idade Média, e eu fui encontrando muitas coisas muito interessantes. Foi o que, inclusive, fez com que eu ganhasse o prêmio, né? Porque acabou se tornando um trabalho muito original e de uma interface significativa. No começo, eu trabalhei com a parte mais voltada para a organização simbólica desse texto, e a minha dissertação de mestrado se chamou Sexo, Diabo e Loucura nas Cantigas de Santa Maria. As Cantigas de Santa Maria são um texto escrito pelo rei de Leão e Castela, Afonso X, conhecido como Rei Sábio. Mais adiante eu vou comentar um pouquinho sobre ele. E chamam-se cantigas porque são textos musicados, que era uma tradição não só na Idade Média, né, mas é uma tradição desde o começo da literatura, digamos assim. Por exemplo, outro dia eu encontrei na internet um cara que narra no grego arcaico a Odisseia. E quando a gente ouve, porque eu não entendo nada de grego arcaico, obviamente, mas eu fui ouvir que eu tinha curiosidade, como é que é a Odisseia, né? Porque é um marco, né, na nossa cultura ocidental. E aí ele vai cantando, a Odisseia era cantada, assim como a Ilíada era cantada. E é lindo, é lindo. Então, a tradição original desses textos, ela é uma tradição cantada. E na particularmente porque a maioria era uma maioria iletrada.
né? As pessoas não liam. Então, essa narrativa, a métrica e a melodia, elas davam suporte para a memória, para você poder manter aquela referência. No caso das cantigas, ainda que seja um conjunto de, de poemas musicados transmitidos principalmente na corte, e a corte era letrada de um modo geral, né? Então os reis que iam visitar o Afonso X, eles também ouviam as cantigas, isso tudo era nas cortes. Mas é um conjunto de informações que trata de praticamente tudo da sociedade. Fala sobre os pecados cometidos pelas freiras, pelos padres, pelos bispos, pelos nobres, fala das dores das pessoas muito pobres, das romarias, das guerras de reconquista da Península Ibérica, por exemplo. Então, é um conjunto, é um documento. As cantigas são um documento sobre a realidade daquele período. E no meu mestrado eu trabalhei então com essa referência sobre sexualidade e loucura, que eu quis fazer uma abordagem também com referências da psicologia, e eu trabalhei então com essa percepção de como que o conceito de virgindade e o conceito de loucura foram mudando simultaneamente uh, do final do período que a gente chama de Baixa Idade Média, né, do final da Idade Média, para o início da Idade Moderna. E no meu doutoramento, eu trabalhei com referências, com 5 referências de, de caracterização desse período de transição também da cultura medieval para a cultura ocidental. Seriam a noção de espaço, a noção de tempo, a noção de natureza, a noção de Deus e também, em contrapartida, o diabo, né? Então, assim, que eu retomei um pouco da minha dissertação de mestrado ali, e a noção de si mesmo. Como que o si mesmo vai se configurando como uma expressão nas artes, porque para isso eu fiz um estudo também da história da arte, um estudo de arte comparada, né? E como o si mesmo vai se organizando nessa situação, como ele passa a ser manifestado e, e com características muito interessantes. Então, para a gente que trabalha com a noção de si mesmo, com a evolução psíquica, talvez valha a pena ter também essa ilustração de como que o Ocidente foi se refinando na percepção e na expressão do si mesmo, como nenhum outro grupo cultural ou étnico que pelo menos eu tenha alcançado nos estudos que eu tive. Não quer dizer que a instância psíquica do self, né, ou do si mesmo, não existisse. Claro que existia. Mas a expressão disso é algo muito significativo. Nós vamos ver o processo de transição a esse respeito. Tá? Então, eu não sei se eu estou com autorização para poder compartilhar a minha tela. Tá, Dani? Tá, pode compartilhar, Bê. Posso compartilhar? Tá, então agora deixa eu ver onde é que ela apareceu aqui, porque. é, Cadê? Eu estou num outro computador aqui e não estou conseguindo. Só um instante, não estou conseguindo achar tudo que está nesse Cadê a computador. Flavinha? Flavinha, você está Cadê comigo? Tá. Flavinha? Eu vou achar. Teremos fé. Flavinha chegou aqui, tá vendo? Ah! Não, eu tenho que achar qual que é a tela. Ele diminui. Viu? Ao Dia da Mulher amanhã. A gente já começa a ver a nossa potência, ó. Pois é, chegaremos lá. É, é essa tela, né? Mas é porque ontem, com o temporal que caiu aqui, acabou que transtornou um pouco a minha organização. Eu não trouxe meu computador para cá, eu estou no outro computador. Mas é porque está no. Isso aí está aberto no.
Ah, bom, vamos chegar. Mas deixa eu já ir comentando para vocês, com vocês então. Então, o que que eu tenho para trazer para vocês? Existe uma percepção de que a Idade Média é a Idade das Trevas, é um período, é a Noite dos Mil Anos e assim por diante. Ah, é um preconceito que, a bem da verdade, foi criado pela cultura renascentista. Então, por exemplo, os é, é, talvez vai ter que fazer um download, né? Os, os renascentistas nomearam a arquitetura gótica de gótica. Não tinha esse nome. E por que eles fizeram isso? Porque o pessoal da região da Escandinávia, da ilha particularmente da região ali próxima do que hoje é a Dinamarca, eles eram considerados violentos, eles eram considerados grotescos. E, a, de lá vieram os godos, né? Ou, perdão, a ideia do que era godo, do que era gótico, que os godos estavam mais na região germânica. E, e aí eles deram esse nome de gótico como algo pejorativo. Havia ensimesmamento muito significativo em relação à população do período do Renascimento, e essa população era uma população do sul da Europa. E uma população que achava que tinha como resgatar a tradição clássica, que seria uma tradição ligada para Roma antiga, influenciada pela Grécia antiga. Então eles buscavam uma referência de estabilidade, uma referência de harmonia e características que não eram próprias da, da Europa do Norte. Então, essa ideia de uma segurança e de um valor que não se reconhece como pertinente para todos, fez com que eles passassem a ter uma ideia de discriminação, né? Ou seja, eu sou melhor do que o outro porque o outro é pior. E aí houve a ideia de que a Idade Média era algo muito ruim, que a Idade Média era um período de violência, como se, por exemplo, hoje não fosse um período de violência brutal que a gente esteja vivendo. E aí a, a referência do pessoal da região da Itália, principalmente, era uma referência de algo grotesco, de algo bizarro. Mas, quando a gente vai estudar, não é exatamente isso que está acontecendo. O que acontece nesse período é uma experiência de reorganização da cultura. Por exemplo, a, o rei Afonso X, ele tinha na corte dele, em Toledo, o convívio não só de europeus, mas também o convívio de muçulmanos e de judeus. Por quê? Ele era chamado de o rei sábio, né? Foi chamado de o rei sábio. E foi chamado por isso porque ele investiu na cultura, na astronomia, na história, na filosofia. E por meio da corte dele, entrando em contato com os árabes, por exemplo, eles conseguiram resgatar uma, uma bibliografia, uma literatura que não estava em voga na Europa. Quando houve a queda do Império Romano, e aí começou o período que as pessoas chamam de Idade Média, as migrações estavam acontecendo pela Europa, a, o conhecimento da literatura clássica foi se perdendo. Então, os textos dos principais filósofos, ao longo dos séculos,
pararam de ser vistos, pararam de ser estudados. E quando eles pararam de ser estudados, a, o desenvolvimento do conhecimento mudou. Essa mudança fez com que uma outra cultura fosse desenvolvida, obviamente, mas em um certo momento, ou em uma certa parte do mundo, a literatura clássica continuou sendo estudada por meio da população islâmica. E quando essa população chegou ao sul da Europa, e principalmente à Península Ibérica, eles trouxeram vários conhecimentos que eles tinham. Quando o rei vai retomar esse processo de ocupação da Península Ibérica, que eles chamam de reconquista, ele vai entrar em contato com vários documentos. E, em vez de demonizar um conhecimento do adversário, digamos assim, ou do que eles chamariam de invasor, ou do que fosse, esse rei vai traduzir isso tudo e divulgar. Então, os textos de Aristóteles, os textos de Platão, textos clássicos, passam a ser relidos e repassados. Paralelamente, um outro fenômeno significativo que ocorreu na Idade Média, a partir do século XI, foi o advento da universidade. O que quer dizer o advento da universidade? Quer dizer, principalmente, a, a busca, a exploração e a transmissão de um conhecimento desvinculado ao poder estabelecido pela corte e pela religião. Oi? Tá. Vocês estão vendo as telas? Tamo, Bernardo, eu acho que dá para vocês passarem assim, e nós daqui vamos aumentando o slide que a gente achar que a necessidade É. de aumentar, a gente mesmo aumenta. Tá. Então, por exemplo, nesse período de reorganização cultural, o que ocorre é que vai haver espaço para a singularidade e para a subjetividade, que é essa confluência da informação, do desenvolvimento da universidade, ou seja, de um conhecimento laico que ele pode ser acessado por quem não é nobre e por quem não é ah, religioso, né, quem não é do clero. E, junto a isso, uma retomada do espaço urbano. Por quê? Porque, a partir de um certo momento, o que as pessoas chamam de invasões bárbaras não são invasões bárbaras, são migrações. Tá? Em um certo momento, as migrações se arrefecem. E um enriquecimento também de safras, de uma boa colheita, vai fazendo com que a população vá tendo mais segurança, mais recurso financeiro. E o comércio ele passa a se estabelecer com mais intensidade, tanto no trânsito do território europeu, como também em estabelecimentos propriamente ditos. Seriam desde tabernas até compra e venda de tecidos que vinham pela Rota da Seda, e especiarias e tantas outras coisas, junto com um conhecimento impressionante que foi desenvolvido, que é a mudança da engenharia e da arquitetura, que levou à possibilidade de se construírem obras magníficas e imensas que até hoje estão presentes. Elas caíram por causa de guerra, né, por causa de bombardeio, que são as obras da arquitetura gótica. As catedrais góticas são coisas estupendas, impressionantes. Né? Há pouco tempo, infelizmente, incêndio na Notre-Dame, em Paris. A Catedral de Colônia, por exemplo, foi bombardeada na guerra, essas coisas todas, mas sim, são obras que duraram séculos e séculos e não só vão durar como durariam as que foram atingidas, não fossem acidentes que acontecem de um modo geral. Né? Então, uma das características da obra gótica é que o espaço
amplia. Uma igreja em que caberiam 100 pessoas passa a abrigar 500, talvez 1.000. E ela tem várias subdivisões. Então, as catedrais góticas serviam também como espaço de ensino, espaço de reunião comunitária, eram como se houvesse pequenas classes de escola de ensino ali dentro. O povo vai ocupando. E aí, essa percepção de dinamismo, de inclusão, de inserção, de urbanização, vai criando uma referência de organização do conhecimento e de organização da dinâmica social. Então, aquela ideia que se tinha de separar a sociedade em nobreza, clero e povo, por exemplo, que a gente aprende ou aprendia na escola, ela é totalmente pulverizada. A cidade se torna um ambiente dinâmico. Então, eu vou configurar para vocês esse período e vou mostrar algumas coisas que estão associadas. Tá? Então, primeiro, do que se trata da apresentação, eu já falei com vocês. A imagem que está aqui ao centro tem o rei Dom Afonso X, com o livro das Cantigas na mão, e à esquerda dele, a parte da corte que tocava a melodia, e à direita. Que século é, B? Oi? 13. 13. Século 13, 1240 mais ou menos. Tá? Então, à esquerda aqui vocês veem a parte cantada, a parte melodiosa, quer dizer, a música, não é? À direita, o pessoal que lê e canta as cantigas, a parte literária propriamente dita. E ao centro, o rei, que é quem coordena todo esse processo, não só de confecção das cantigas, como também de tradução dos textos clássicos, reinserção desses textos na cultura europeia e da integração dos três grandes povos monoteístas, os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Tá, então já falei sobre a questão da filosofia e também da estética. Isso tudo é muito em função do meu pós-doutorado. Aí está o meu livro, né? Bom, acho que agora a tela ficou maior. Parabéns, muito obrigado. Aqui, então, do mestrado e o doutorado e o pós-doc. Esse é o livro que ganhou o prêmio, né? A tese, né? Mas que virou livro, editado, abriu uma série da Universidade Federal Fluminense, que está escrito embaixo aqui, Estante Medieval, né? É o livro 1. Ele foi escolhido para abrir essa série sobre literatura medieval da Universidade Federal Fluminense. Foi publicado também nos Estados Unidos, na editora especializada em literatura ibérica medieval, chamada Juan de la Cuesta. Então está lá também. E esse daquelas do Brasil aqui, editado pela editora da Universidade Federal Fluminense. E por que isso pode ser importante, então? Não é, como eu falei, assim, documenta uma função psíquica fundamental na obra do Winnicott, que é o si mesmo, e a criação estética é uma das formas do brincar. Então, o que me chama a atenção é como a criatividade, como o exercício criativo, como o exercício lúdico, ele é uma extensão de uma função psíquica e de algo que tem a ver com a saúde psíquica, não é? Ou seja, a criatividade, o uso do espaço potencial, a expressão do verdadeiro self, isso tudo tem a ver com o que a gente estuda tanto na teoria quanto na aplicação clínica e sociopolítica do Winnicott. Então, falei para você sobre o século XIII, né? E como que essas alterações vão ocorrendo em níveis políticos, ou seja, a recentralização do poder pelo rei, questões econômicas, uma nova dinâmica de urbanização e de comércio. A urbanização ela passa a ser algo mais fluido, algo em que é ocupado por diversos atores sociais e políticos também, mas até mesmo uma redefinição do espaço religioso, ou seja, a arquitetura muda, de diversas formas. Por exemplo, uma coisa que a gente não tinha muito no urbanismo tradicional europeu eram praças no meio da cidade, com chafariz, por exemplo. Isso tudo é da arquitetura e do urbanismo muçulmano.
E isso começa a ocupar o espaço. A cidade passa a ser uma cidade em que ela não é mais um aglomerado de habitações. Ela passa a ser também um espaço lúdico, um espaço em que a beleza, o espaço do encontro comum, do bem comum, da harmonia, do descanso, do refrescamento, começam a ocorrer também por influência do contato com essa cultura árabe, né? Ou muçulmana, vamos dizer assim. Já falamos sobre questões religiosas, a integração, sociais, estéticos, filosóficos. Então está tudo aí para vocês. Então, a tradição feudal perde a força, o poder centralizado se revigora. Falei com você sobre safras, comércio e tudo mais. As pequenas vilas vão se crescendo, então vai havendo o que historicamente se chama de renascimento urbano. Então as cidades vão renascendo com um outro vigor, com uma outra competência, com essa nova urbanização e, consequentemente, com uma nova função política e religiosa. E aí a religião católica, sim, ela vai tendo também esse poder maior, porque quando a população está no campo, ela está ainda muito sob influência da tradição pagã. E, e o poder político e o poder religioso não alcançavam com tanta intensidade. Mas se você converge para os núcleos, para os núcleos urbanos, propriamente ditos, aí você tem uma forma mais eficaz de alcançar a maioria dessa população. Então tá, então aí novas classes surgem, como eu digo, são outros atores sociais, arquitetos, mestres em artes, a burguesia surge, né? Que é essa grande revolução que a gente teve na história da humanidade, levando ao capitalismo, e os pequenos comerciantes de um modo geral. Pequenos vendedores, né? Vendiam pedras, madeiras, tecidos, especiarias, bebidas, toda sorte de quaisquer que fossem os objetos de consumo. E aí também falei com você sobre essas novas aplicações da engenharia e da arquitetura. Né? Bom, então falei com você sobre essa questão estética do novo estilo gótico, que é um estilo muito bonito, muito valioso, a gente vai ver por quê, inclusive, adiante. E ele foi expresso por todas as formas. A primeira, o primeiro estilo artístico, é a primeira forma artística universal. Você encontra referências góticas por toda a Europa e em diversos objetos, quais sejam móveis, pinturas, sapatos, pedras, lapidação de pedras preciosas, instrumentos musicais e até talheres tinham a organização estética do que se chama de gótico. Então, o que a gente vê é que há uma organização entre o imanente e o transcendente, vamos dizer, a vida cotidiana e a espiritualidade, que se formam de uma nova maneira de se pensar o ser humano e, consequentemente, a dinâmica da humanidade. No caso da filosofia, no século XIII, a gente tem Tomás de Aquino, que apresenta a escolástica, e foi uma grande revolução, porque a ideia de se pensar. A escolástica é baseada em Aristóteles, na tradição grega, ou seja, graças à retomada desses textos, Tomás de Aquino ele organizou o pensamento em categorias, em capítulos e em classes que vão do simples para o complexo, conforme Aristóteles e uma boa parte dos filósofos gregos propunham. E por meio disso ele foi lidar com a ideia da racionalidade, da organização, da categorização. E ele vai propor uma nova forma de pensar a religião. Fez com que ele corresse risco de ser morto, né? Ele foi perseguido e foi quase também banido da igreja, mas ele conseguiu manter a proposta dele e divulgar essa proposta, por meio da qual Deus não falaria por alegorias, que era uma tradição antiga, desde Santo Agostinho, que é, se não me engano, século III, IV ali, século IV mais ou menos, né? Então isso desde quase 1000 anos depois.
Ele vai dizer que Deus é literal, Deus não é simbólico, alegórico, desculpem. Deus não é alegórico, Deus não fala por alegoria, Deus deu ao ser humano a capacidade e a inteligência de entender as coisas com precisão. E Tomás de Aquino ele vai trazer a ideia da precisão, a ideia da objetividade, não só na religião, como também na aplicação disso na vida cotidiana. Tá? Ah, e aí também, como eu falei com vocês, já a divulgação dos filósofos gregos antigos, como, por exemplo, a poética de Aristóteles, que causou uma revolução impressionante, e a gente vê até mesmo no livro O Nome da Rosa, né, o Humberto Eco trabalhando com isso maravilhosamente. Ah, ok, isso eu acabei de falar com vocês, né, a nova interpretação do texto divino, e isso aí São Tomás de Aquino, que vai dizer que se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus é a razão, Deus. Então vejam, a ideia de caos, de misticismo que seria atribuída à Idade Média, não. A Idade Média ela funda o Ocidente, ela funda a cultura que a gente tem aqui, ela funda a ideia da precisão, da racionalidade, do ser humano como um ser racional, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso muito em função da, da, da influência tomista, né, de São Tomás de Aquino, mas graças à retomada do conhecimento clássico filosófico. E aí eu Ô, vou... Bernardo, Oi, minha querida. perguntar uma coisa. Então, a Claro. partir do século XIII é que começa essa organização, tá? E a gente pensando no nosso mundo interno, quer dizer, isso não havia ainda nenhum tipo de reflexão sobre. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a partir desse momento, quer dizer, é claro que houve influências é, paulatinas, né? Então, como, por exemplo, a universidade começa no final, surge como instituição no final do século XI. Então, ali já está surgindo já o contato com outros filósofos, com outras culturas. Com a busca do conhecimento inclusivo, a busca de um conhecimento voltado para o saber pelo saber e para o pensamento pelo pensamento. Mas É, isso tudo é muito nuclear, né? É muito pontual. é. Aos poucos isso vai funcionando porque as cidades vão crescendo novamente. Então, a, aquela ideia que eu vou usar um termo que não se aplicava na época, mas que ele serve. Aquela ideia holística do ser humano integrado com o todo e funcionando para o todo, vivendo dentro de um ambiente místico e pré-determinado, fatalista, ela vai sendo questionada. E por meio disso, a complexidade psíquica vai se reorganizando de modo ao sujeito passar a pensar em si mesmo e não pensar no todo. E Ele não não determinado de fora, né? exatamente isso. Ele não é predeterminado, ele não é predestinado. Ele tem, sim, a ideia de que o mundo sobrenatural interfere sobre ele. Mas ele tem também, ele passa a ter a ideia de que ele passa a interferir no seu próprio destino. Tá. Então, essa organização psíquica, ela é uma revolução significativa na história da humanidade. E ela vai ocorrer nessa transição aí do século XI até o século XVI, que é o que se chama de Renascimento, né? Mas o pico disso tudo é o século XIII. É ali que isso tudo, de fato, entra em ebulição. Tá? E um outro fenômeno interessante que acontece na história da humanidade nesse ambiente europeu é algo que já vinha de mais tempo também. O Joseph Campbell, né, que é um mitólogo, ele fala, ele vai se referir à mitologia do rei Arthur, que se chama o ciclo arturiano, que há episódios em que, quando os cavaleiros vão em busca do Santo Graal, eles vão entrar na floresta em busca de alguma coisa e vão entrar solitariamente. O Campbell fala que isso é um fenômeno exclusivamente europeu. Quando a gente vai trabalhar com as mitologias de um modo geral,
quando as pessoas entram em um ambiente desconhecido, principalmente em um ambiente em que é, há, há uma mudança de condições de segurança, de familiaridade, de estabilidade. Por exemplo, uma gruta, alguns fazem uma viagem para o fundo do mar, alguns vão para um mundo etéreo, alguns vão entrar numa floresta e assim por diante. Geralmente, nas mitologias, nas narrativas dos povos em geral, isso acontece quando você está acompanhado por um guru, por um guia, ou quando você escuta um chamado, ou quando você sonha com alguma coisa que você vai para lá, que você sabe que você tem que ir para aquele lugar. No caso desse panorama europeu, e provavelmente por uma influência celta, esse processo ele se dá em total solidão. E ele não vai encontrar ninguém ali. Ele vai a, a, se inserir em um processo de mudança, em um processo de busca, que acaba sendo, na verdade, a busca pelo si mesmo. Ele vai sair dali transformado sem ter sido iniciado por outras pessoas. Então, esse processo de solidão é um processo muito interessante. Esse herói, digamos assim, ele é um herói solitário. Ele é um herói que pode contar apenas com si mesmo. É claro que ali dentro ele vai encontrar alguma coisa, muitos desafios, muitas dificuldades, muitos conflitos, né? Mas é ele consigo. Então, já de algum tempo vai amadurecendo no imaginário europeu também a ideia de um si mesmo que precisa se lançar, precisa sair da sua segurança, precisa sair da sua estabilidade, precisa sair do seu lugar para que é um lugar de um lugar comunitário para uma solidão. E a gente vai ver esse momento de transição também pela arte já um pouco adiante. Né? Então, e a arte, né? Que faz parte do meu processo de estudo também, como eu falei com vocês, que eu trabalhei, então, a história da arte para poder configurar isso na literatura e no imaginário psíquico. As estátuas da Galeria de Reis na Catedral de Amiens foram construídas para serem vistas a 30 metros do solo. As catedrais são imensas, né? Quem já viu uma catedral é uma coisa, uma experiência arrebatadora. Pelo menos para mim sempre foi. Tanto do lado de fora, como por exemplo em Colônia, né? Você sai da estação de trem ali, quando a primeira coisa que você faz, que você sobe aquela escada e sai da estação ali de metrô, de trem particularmente, né? Você se depara com aquela imensidão da catedral. Né? Quando você entra, por exemplo, em uma catedral como Notre-Dame, Amiens, eu me lembro, por exemplo, da experiência em Rouen, no norte da França. Quando você entra naquela catedral, o lado interno é uma profusão de luzes, é um espaço amplo, é uma coisa assim, você acaba tendo certeza que Deus existe. Né? É uma sedução pela experiência existencial. E, e a altura também é uma altura que a gente não tem como narrar, exceto se você se depara com aquilo. Particularmente Colônia, eu acho é uma experiência sensacional você sair daquela estação de trem e se deparar com aquela catedral na sua frente. Né? Então, os olhos das figuras estão muito afastados da raiz do nariz. Os cabelos são maçudos. Em Hand, as estátuas dos pináculos, que são aquelas partes altas, agudas, né? Têm braços muito pequenos, o pescoço longo demais, ombros baixos, pernas curtas. Então, eu vou falar sobre isso, vou continuar essa citação, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os renascentistas vão falar, isso é grotesco. É uma arte que não sabe lidar com a proporção, que não sabe lidar com a perspectiva. Eles são ridículos, eles são deformados, eles são bárbaros, assim por diante. Né? Mas vejam a arrogância dos renascentistas e a sabedoria dos medievais. Vamos adiante. Esta é a imagem é uma das imagens que vocês vão ver nessas catedrais, olhadas de baixo para cima. Tá? As exigências, essa citação, então, ela é de Humberto Eco.
as exigências de uma proporção objetiva são submetidas às óticas, né, conforme Faucillon. A prática artística conhecia, portanto, o problema da subjetividade da fruição e o resolvia de maneira própria. Então vejam o quanto isso é brilhante. Os renascentistas não tiveram competência de entender que essas formas desproporcionais, quando o observador se deparava com elas de baixo para cima, a 30, 40, 50 metros, elas eram perfeitas. Então, a ideia de perspectiva que o Renascimento propõe, que é aquela coisa bonitinha, harmônica, vista de frente, vista num plano horizontal, ela impediu que se conhecesse a perspectiva do plano inclinado, né? A perspectiva de baixo para cima, diagonal, espacial. E essa espacialidade, ela é um nível de abstração impressionante e é um cuidado ético para que o observador possa ver aquilo de um modo que ele identifique como algo harmônico, ainda que não seja. Ou seja, a noção de subjetividade existe aí. E existe de um modo ético, ou seja, é um cuidado para que o observador veja aquilo e reconheça uma realidade ali harmônica. Então, arte e filosofia se correspondem no avanço a respeito da percepção da subjetividade e da alteridade. Isso põe abaixo a ideia de que a Idade Média era grotesca. Né? Ao contrário, ela era de um refinamento muito maior do que se pode imaginar. Mas aí determina, não sei se fala determina, Hum. né? Mas essas estátuas, na verdade, existe um lugar em que se precisa olhar para ter, né, essa, vamos dizer, essa proporção, né? Sim, querida, mas é o lugar da existência. Se você está. Cada um. Não, eu estou achando bonito, É Bernardo. Eu estou falando lindo, justamente é a lindo. interação, não é qualquer lugar, tanto faz. Exatamente. Exatamente. Entende? Porque isso é ético, isso é estético, isso é político. Uma interação mesmo com a obra. Sim, veja, isso é condizente com essa revolução filosófica, condizente com a revolução urbana, é condizente com a revolução dos papéis dos atores sociais. Todo mundo tem lugar, do lado de dentro e do lado de fora da catedral. Porque a catedral ela amplia de tal maneira o espaço interno, a catedral gótica, que antes, no período anterior, que a gente chama de românico, somente os escolhidos podiam estar dentro do ambiente religioso da igreja, os outros ficavam de fora. Agora não. A catedral é tão imensa que toda a cidade pode estar ali dentro. Entende? Então, todo mundo tem vez. Se todo mundo tem vez, todo mundo pensa em si, todo mundo se reconhece. Então, essa revolução estética, ela acaba sendo uma revolução ideológica e, consequentemente, psíquica, porque a noção de si mesmo se reconfigura. Ela passa a ter força. E isso muda a sociedade. Né? Então é isso que você está falando. Então, assim, qualquer um que passa pela rua vai ver aquela grandiosidade e vai ter um ponto de vista que, naquela imensidão, conversa com ele de igual para igual. É estupendo isso. Muito bonito. É estupendo. Então, eu vou mostrar para vocês um período anterior ao gótico, que é o que se chama de românico. Tá? E aí você vê que se chama de Virgem em Majestade, que eu não posso falar tanto sobre a estética conforme eu gostaria, ou talvez em outra oportunidade. Mas, assim, para vocês terem uma ideia, é o seguinte: se está sentado, tem um trono. Se tem um trono, tem um reino. Tá? Essa é a semiótica do que se chama, por exemplo, a Virgem em Majestade. Por que ela está em majestade? Porque ela está sentada. Ela está em trono. E ela tem o menino Jesus ali, já pequenininho, mas com a cara de adulto. Não vou entrar nisso daí. E eles estão, vocês vejam a expressão facial. É uma, eles chamam de hierática. Ou seja, ela não tem afeto, ela não conversa, ela remete o sujeito para si mesmo. Mas de um modo em que não há um diálogo. Não há uma empatia propriamente dita. Por isso eles chamam de hierática. Tá? Olha a gótica como é. Olha o afeto. Em vez de estar reto, olha as dobras. Olha o olho no olho, que é o vínculo fundamental da mãe com o bebê.
olha como muda a forma do bebê no colo de Maria. Então, é essa inclusão do outro, é essa percepção de que o outro vai ver sem estar comunicando cara a cara. Na anterior, se comunica cara a cara, tá vendo? Olha para frente, Chapado, né? tapado, sem afeto. É um momento em que a, a, a subjetividade não interage. Nesse outro aqui, eu me deparo, eu me emociono. Olha que coisa emocionante. A gente tava falando da Carol, né? Assim, da filhinha dela presente ali, sorridente, interagindo, às vezes olha para a mãe, às vezes olha para a gente. Não é? Como que o outro existe? Como que o outro se manifesta? Como que o outro contagia a sua presença e a interação conosco? Então, é essa mudança que vai acontecer esteticamente, politicamente, filosoficamente, urbanisticamente e psicologicamente. A mobilidade espiritual da Idade Gótica pode, em geral, ser descrita de um modo ainda mais simples e compreensível nas obras de arte visual do que nas criações do poeta. Né? Isso é o Hauser. Né? Até eu pesquisei esse livro pra caramba, trabalhei muito com ele, não tinha grana para comprar na época do doutorado, porque pegava na biblioteca, era um sufoco para poder renovar o livro, na época a gente tinha que renovar em pouco tempo. Há alguns anos, meu amigo Sérgio Ked me deu a obra do Hauser ali, que é uma obra maravilhosa. Né? Então, não apenas a prática dessas artes permaneceu nas mãos de um grupo profissional mais ou menos unitário, como, por outro lado, a produção poética, ao variar repetidas vezes de nível social. Vejam só, gente, os níveis sociais, eles passam a ser inseridos na dinâmica do conhecimento, na dinâmica da fruição, do desfrute estético, do desfrute da vida cotidiana. Evoluiu aos saltos ou em sucessivas etapas que foram frequentemente descontínuas. Então, não há uma homogeneidade, há saltos, né? E saltos significativos. A construção, a arquitetura, a estética, a engenharia gótica foi um salto, foi uma ruptura. Assim como a mudança da influência filosófica foi uma ruptura. Então, na arte literária, por exemplo, a Divina Comédia de Dante, não só, que também é aí por volta do século XIII, não só deve grande parte do seu conteúdo ao ideário escolástico, que a gente viu, né, Tomás de Aquino, mas também a sua forma conscientemente trinitária. Na Vita Nova, o poeta chega a desviar-se de seu tema para analisar a sequência de ideias de todos os sonetos de Canzoni de maneira perfeitamente escolástica. Então, veja, a escolástica de Tomás de Aquino vai influenciar a literatura ideologicamente, né, e esteticamente, e metodologicamente, vai influenciar a Divina Comédia de Dante, que é aquilo que eu falei com você, partes e partes das partes, ou seja, o Tomás de Aquino começa a esquematizar tudo. Aí o Dante coloca isso na Divina Comédia, ele esquematiza o inferno, qual que é o inferno, qual que é o purgatório, quantos níveis de inferno. Então ele primeiro ele compartimentaliza, né, o céu, o inferno, o purgatório. Não nessa ordem necessariamente. E depois ele compartimentaliza o que tem dentro do inferno, e nessa compartimentalização ele vai lidando com complexidades. Né? Então, o Panofsky vai lidar, vai mostrar como que tudo se reorganiza nisso daí. E o autor, o Dante, ele vai se colocar dentro da narrativa. Então, uma das grandes mudanças estéticas e éticas é, ao mesmo tempo que a catedral gótica, naquela formatação aparentemente aberrante, ela cria uma estética que coloca o observador dentro da narrativa que está na fachada, por exemplo, e também dentro da catedral, o rei Afonso X ele se coloca dentro da literatura e vai narrando o que ele vê. O grande Dante, na Divina Comédia, na grande obra Divina Comédia, que é uma obra medieval, né? Ele se coloca ali dentro e ele vai narrando o que está ali dentro, porque assim ele vai trazendo o leitor para participar junto com ele. Então a coisa é mais de igual para igual, é inclusiva. Existe uma noção do self do autor e uma noção do self, do si mesmo, do observador, do leitor, do coparticipante disso tudo.
Então, voltando ao Hauser, né? De um modo muito mais claro e consistente, o naturalismo gótico. Então, veja, não é mais aberrante, é naturalismo. A coisa é natural, a coisa é de igual para igual, a coisa é vivida como algo cotidiano, como algo espontâneo, como algo em que eu estou incluído. O naturalismo gótico manifesta-se na representação da forma humana. Nesse campo, deparamos por toda parte com uma concepção inteiramente nova de arte. Uma concepção que se opõe radicalmente à abstração estereotipada do românico, que a gente viu naquela comparação de esculturas, né? E também em uma abstração que levaria ao alegorismo de Santo Agostinho. O interesse está agora completamente centrado no individual e no característico. Ok? Ou seja, existe um indivíduo, e esse indivíduo tem uma subjetividade, e esse indivíduo tem uma percepção do si mesmo funcionando na interação socioafetiva, na interação política, na interação estética, na interação urbanística. Então veja aqui mais uma tapeçaria, né? Olha como o anjo da Anunciação ele vem todo sensual e Maria se volta para ele. Também ela inclina a cabeça, ela direciona a mão na direção desse anjo. O ambiente é um ambiente rico em cores, em formas. Né? Acima do anjo tem Deus enviando o Espírito Santo para a Imaculada Concepção. Tá vendo? Esse é o ambiente sensual, sensorial, dinâmico, afetuoso que a obra de arte gótica insere. E aqui, o que há de mais icônico na estética da arte gótica, por diversos motivos. Eu não sei dizer qual que é o principal, tá? Mas a gente começa falando que são duas pessoas que não estão em majestade, né? Eles não estão assentados, eles não são reis, não são nobres, eles não são mitos, eles não são santos, eles são burgueses. Então, uma outra classe social pode aparecer na iconografia geral, na iconografia política, na iconografia estética. E eles são um casal. Essa obra dá para a gente fazer uma aula, uma discussão de 3 horas, pelo menos. Não é o caso nosso, mas vocês vejam embaixo à esquerda, quando a gente falou que a obra gótica ela ia até no vestuário, vocês vejam que há um tamanco, né, um chinelo, uma coisa assim, em estilo gótico. E para ir ao ponto que para mim me parece mais importante, pelo menos para essa, também o candelabro em cima aí ele tem um estilo gótico, né? Mas o que nos importa hoje, particularmente, é a imagem que abriu a minha apresentação de hoje e que está ao fundo, que é esse espelho, tá? Olha aqui, lá no fundo é aqui o espelho. O que é que nós vemos aqui? Não só as costas desse casal, que é um casal de novos atores sociais, políticos e afetivos, e, consequentemente, também estéticos, porque eles agora estão representados em uma pintura, Van Eyck, mas, ao centro de azul aqui, nós vemos o pintor, que é o si mesmo. Então, a obra passa a ter autoria. O autor se insere, o Dom Afonso X se insere nas cantigas, Dante se insere na Divina Comédia, e o Van Eyck se insere na tela. Olha que espetacular. E mais do que Van Eyck se inserir na tela, então, consequentemente, a noção de si mesmo, do autor, interagindo com o espectador, com o leitor, com quem quer que seja, se a gente for pegar, eu vou voltar para a tela anterior, né? Vocês vão ver que aqui em cima tem alguma coisa. Que coisa é essa que está aqui em cima desse espelho em que o autor se representa? Está escrito aqui, ó. Johannes, deixa eu ver, porque a minha tela tá presa aqui, porque tem alguma coisa aqui que está me impedindo de ler. Mas o que está escrito aqui é Fuit, ou alguma coisa aqui assim, que esteve aqui, que Johann von Eyck, ou João von Eyck, esteve aqui. E a data. Né? Então, o que isso quer dizer?
Quer dizer, a noção de si mesmo, protagonizando a interação estética e protagonizando a expressão de um sujeito é, na vida cotidiana. Ô Bernardo, e as Ô, obras, querido. até essa época, as obras já tinham assinatura dos pintores? Não, isso que eu estou dizendo. Não, né? Essa seria a primeira Essa presentificação. seria documentado com a assinatura e com a imagem. A gente tem Afonso Décimo, Dante e Van Eyck manifestando si mesmo, Que bonito. saindo da sacralização ou do poder político da corte e indo para a interação cotidiana. É uma grande revolução na história da arte, e não é só porque é a história da arte, é porque existe um imaginário social, existe um imaginário político, existe um imaginário estético, em que o cidadão comum ele passa a ser inserido na expressão de si mesmo. Você já viu essa obra ao vivo? Vi. E a gente consegue vê-lo dentro É do espaço? emocionante. Aqui é que eu consigo ampliar, né? Mas Aumentar, pois é, mas a gente consegue ver. É emocionante, porque para quem gosta, né, que se depara com essas coisas, é muito emocionante. maravilhoso. Quando eu entrei na sessão medieval do Metropolitan, por exemplo, que não é o caso específico aqui, eu parei assim, me deu um calafrio, encostei na parede, comecei a chorar. É claro que é por causa do meu gosto pela Idade Média, né? Mas assim, quando eu entrei na catedral, assim, todo mundo fala de Amiens, de Colônia, de Notre-Dame de Paris, sei lá. Mas quando eu entrei em Rouen, era final da tarde e de repente o céu abriu e o sol entrou diagonal por aqueles vitrais e começou a ter feixes de luz colorido por toda a catedral. E eu comecei a andar por aqueles feixes de luz e comecei a sentir aquilo ali. Olha, a ideologia por dentro da Catedral Gótica, ela é também a ideologia que eles chamam de Nova Jerusalém ou Jerusalém Celeste. Porque os europeus foram para conquistar a Jerusalém por meio das cruzadas, levaram uma surra danada, perderam aquilo lá e criaram a ideia de uma Jerusalém Celeste. E a Catedral Gótica, por dentro, ela é Jerusalém, é um paraíso, gente. Quando você vê o sol batendo naqueles vitrais, aquela profusão de cores maravilhosas, aquele ambiente lindo, tem certeza que você não está no mundo terreno. Né? Então, eu que sou medievalista, quando eu me deparo com essas coisas, eu fico absolutamente alucinado, sabe? Eu não me canso de ler as cantigas de Santa Maria, de ouvir as cantigas, e eu sempre estou extasiado por causa disso. Tá? Então vocês vejam aqui como é que antes do que a gente chama de Ocidente, de renascimento, de perfeição, não sei o que lá, como que a vida cotidiana ela passa a fazer parte da expressão, como que o indivíduo se apropria dos meios. Isso aqui era a mídia mais avançada que existia na época. Né? A técnica que está por trás disso aqui é uma técnica estupenda. Tá? É, e o ser humano cotidiano, o burguês, o pintor, fazem parte disso. Se apropriam dessa grandeza. E, Ele postou, né? Estive aqui, exatamente, é o primeiro selfie, né? É que eles primeiro dizem, né? É que selfie. eles dizem, é o selfie. É maravilhoso, cara. Eu me Maravilha. emociono demais, sabe? Eu me emociono muito com isso. E aí, a gente vai ver que o Van Eyck gostou tanto disso, que aí ele tem uma tela aqui também que tem uma história imensa para isso, para isso. Tem o nome aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar o meu. Perdi? Tá. Então, Van Eyck e a Virgem, o menino com o cônego. Esse cônego aqui de branco chama Van der Pelle, né? Isso aqui já é 1436, então já é século XV. Mas o Van Eyck está aqui. Onde? Nessa região aqui, ele colocou o reflexo dele, tá? É, então, aqui tem o São Jorge, se não me engano, e aqui tem um ele coloca um côncavo e um convexo, né, nessa armadura,
E aqui tem um quadradinho, tá vendo um quadradinho aqui de verde? Aqui? Aqui há um ponto de reflexo também, que é o Van Eyck, tá? Ele se coloca aqui também. Então ele gostou da história, falou assim, olha, pode ser cônico, pode ser um ambiente em que a Virgem está presente, pode ser o santo, o que for. Mas É eu ele também, pintado aí também? ele aqui também. Tá? Então, o si mesmo vai passar a estar presente aí de diversas formas. E isso foi tão fundamental que o quadro mais famoso da humanidade, né, o quadro mais estudado, né, Foucault estuda, todo mundo, o Picasso repintou isso daí, que as meninas, já adiante a gente vai ver o contrário. O Velázquez está aqui, né? Ele se mostra claramente, isso já bem adiante, obviamente, né, já é o barroco, e ele mostra aqui o rei e a rainha em um espelho presente nessa obra. Já é inverso, né? Quem está em primeiro plano aqui são as crianças e é o pintor, e a nobreza está aqui. Então veja uma evolução disso tudo. Isso tudo lá em Van Eyck, e antes de Van Eyck, Dante e Afonso X. E aí a chatura, né? Poucas coisas são tão chatas quanto a arte renascentista, né? É, eu aprendi recentemente que eu sou aquariano e não que eu sou aquariano, isso eu já sabia, né? Mas que os aquarianos não gostam de coisas muito certinhas, né? Isso é ótimo, que me deu uma autonomia muito grande para eu poder botar a culpa na astrologia e não mais em qualquer coisa que seja minha. Tem um transtorno de confrontação, um negócio assim, né? DOC, né? Se não me engano, sei lá como é que chama esse negócio aí. Então agora eu não tenho mais quadro, não tenho mais CID, agora eu tenho signo. O Isso é uma Todd. maravilha. DOC, né? Pois é, valeu. Todd. Todd. Todd, isso mesmo, Todd, desculpa. Valeu, cara. Todd, né? Transtorno, não sei o que lá, de desafio e tal. Bom, Positivo desafiador. esse é o Otacílio, valeu. Eu vou dizer, exatamente, sou eu. Só que eu não tenho mais CID, cara, agora tem signo, vê que maravilha isso daí. O problema não sou eu, o problema são os astros. Isso é ótimo. E eu acho o Renascimento muito chato, né? Tudo bonitinho, organizado e tal, não sei o que lá. Então, veja, para que uma coisa dessas? Olha que coisa plácida, né? Que coisa, tudo tão, assim, por que você não. A influência clássica deixa de ser uma influência de uma revolução urbana, de uma revolução estética, de uma revolução arquitetônica, de uma revolução do imaginário, conforme foi a influência da filosofia grega a partir dos séculos 12, 13 ali, dependendo do que se resgatava, né, por meio do convívio com a população islâmica, e passa a ser esse negócio aí sem graça, né, sem força. Né? É claro que tem aqui algumas contribuições absolutamente geniais, também isso aqui ofereceria para a gente horas para a gente poder conversar a respeito detalhes, não só estéticos, como técnicos e talvez até ideológicos sobre essa obra, mas que algumas pessoas também, querendo resgatar a ideia de que o autor se coloca na obra, propuseram que aqui Leonardo se coloca, né? Então, há vários estudos que sugerem aí que Leonardo está presente, ou se mesmo continua, ironicamente, presente aí dentro. Eu, particularmente, não acho que seja tão próprio, não. Eu acho que dependendo do modo como você colocar a projeção de uma imagem de um rosto sobre o outro, a tendência é que a gente sempre encontre familiaridades. Então, eu não gosto muito dessa ideia, não. Mas há alguns artigos, alguns estudos propondo que o Leonardo se colocou aí nessa tela. Se sim, ok, mas não acho tão significativo em termos de inserção de uma proposta que, ao mesmo tempo, é estética e política, conforme se deu na arte gótica entre os séculos XIII, XIV e XV. Isso é uma hipótese, né? Isso é uma hipótese. Com a qual eu, particularmente, não concordo, mas ninguém liga para isso porque eu não sou nada nem ninguém, então não importa o que, é que eu penso, né? O que importa é que é. Agora, que eu acho o Renascimento muito chato, eu acho uma coisa sem graça, né? Assim, meu Deus do céu. É, Todd. Não, não. Signo. Influência dos planetas, meu amigo, por favor. Cara.
temos que pensar em algo mais elevado, entende? Assim, Deus fez o universo e o universo se organizou dessa forma, e a organização dessa forma que o universo teve implica em quem nós somos por causa dos nossos signos, por causa dos planetas, alinhamento dos planetas. Isso é muito mais elevado, né? Mas de toda forma. Então, tá. E aí, já falei com você sobre as cantigas, né, do Dom Afonso X, e nessa condição do si mesmo sendo expresso aqui. Eu vou ler um pouco para vocês. Está escrito oh, perdão. Está escrito em português arcaico, né? Isso aqui é a abertura. Antes de ele escrever sobre os milagres, sobre os louvores das cantigas, ele vai fazer um prólogo, tá? Isso chama prólogo. E no prólogo ele vai dizer o que ele fez, né? Então, essa aqui no alto à esquerda, de cima para baixo, ele fala: porque trobar é coisa em que jaz entendimento, pelo que não faz, ao haver de razão assaz. Porque entenda e sabe a dizer, e que entende de dizer lhe praz, cabem trobar assim, sabe fazer. E macar eu, essas duas não é. Então, vou lá. Eu vou traduzir um pouquinho para vocês aqui. É, é, tá, é porque tem uma coisa aqui na minha tela que está me impedindo de ler o que eu preciso ler. Ah, só. Não, não vou conseguir achar isso aqui. Ó. Então, por que trovar é coisa que requer entendimento? Entendimento seria conhecimento. Né? É, e por isso, quem o faz tem o dever, ao dever, precisa ter muita razão, né? Assaz do AC do francês, né? Do bastante, muito, né? Assaz. Porque entenda e sabe a dizer, né? Pelo que entenda ou saiba ou tenha conhecimento e saiba dizer o que entende, o que tem de conhecimento e de dizer-lhe prazo. Ou seja, você não pode trovar. A arte do trovador ela é tão nobre que você não pode fazer só por entendimento, só por conhecimento. Você tem que ter prazer. Você tem que ter gosto. Veja como é interessante a noção de que a experiência da arte é uma experiência de prazer. E que o artista, o autor, ele tem que provocar prazer no outro. Então, veja, quando a gente viu aquela imagem de Maria com Jesus ao colo, a primeira é hierática, a segunda é afetuosa. A arte gótica, ela reconhece a importância do prazer, do desfrute, da alegria, do bem-estar, da emoção. Né? Car, também do car, do francês, né? Do porquê. Né? Então, porque bem trovar, assim se há de fazer. E embora essas duas não tenha, veja como o rei se coloca em uma humildade significativa. Ele escreveu mais de 400 cantigas. O objetivo primeiro era escrever 100 cantigas para poder louvar a Virgem. Né? Então ele fala, embora essas duas não tenha, ele fala, mas veja, eu estou colocando eu de vermelho na tela o tempo todo aqui, eu não vou ler tudo, tá? Mas o rei se coloca no lugar, não só a imagem coloca o rei ali dentro, mas o rei fala de si dentro da obra. A obra não é mais aquela obra hierática, a obra é uma obra que conversa com o leitor. Então ele vai se colocar. Então a noção de si mesmo passa a estar presente nessa literatura. Aqui, em uma das cantigas, aqui embaixo está ali, 72, 17, 22, ou seja, cantiga 72, linhas ou versos, né? 17 ao 22. Veja, e disto vos quero contar. O rei está se colocando na primeira pessoa, ele está mostrando ao longo da cantiga que ele está presente e que ele está interagindo com o leitor ou com quem está ouvindo a cantiga. Né? Disto vos quero contar, miragem que quis mostrar Deus por sua madre vingar do muito mentiral. E daí entra o refrão. Então o que isso quer dizer? E disso eu quero vos contar um milagre em que Deus quis se mostrar por meio do ato de sua mãe, que é Maria, por meio de sua mãe vingar de um grande mentiroso. E aí ele continua, que na taverna bebeu e aos
dados perdeu algo e, porém, descreu muito descomunalmente. Vejam que coisa espetacular esteticamente dizendo. Então esse mentiroso, né? Ele estava na taverna, então na taverna ele bebeu e estava julgando dados. E nos dados ele perdeu algo, ou seja, ele perdeu alguma coisa, ele perdeu um valor. E por isso, porém, esse em, ele é o an do francês também, não é? É essa coisa, o isto. Então, por isto, por essa coisa, ele desacreditou muito descomunalmente. E agora, olha que coisa interessante. O rei acaba uma estrofe, entra um refrão, e na estrofe seguinte ele continua a parte anterior. Então, esteticamente, isso é uma característica da arte gótica. Entende? Que é essa quebra, que é essa mudança. O rei confia na capacidade do sujeito que está acompanhando para ele poder compor o que está sendo dito. Ele não só interage no começo com desto está em vermelho e desto vos quero contar, ou seja, ele se coloca na interação com o outro, como ele sabe que o outro vai acompanhar pela competência que ele tem. Então ele não precisa explicar tanto assim, ele não precisa ser tão bonitinho, tão renascentista nessa história toda, né? Ele pode ser aquariano, vamos dizer assim. Não sei se ele era aquariano, acho que não, mas de toda forma eu não posso perder a chance de dizer uma coisa dessas, né? De me autopromover às custas do rei. E aqui outra cantiga, ele fala, porém vos direi o que passou por mim. É que ele vai contar o que aconteceu com ele. Jazendo em Vitória, enfermo assim, que todos cuidavam que morresse ali, e não atendiam de mim bom solaz. Entre o refrão e a estrofe seguinte. Cá uma dor me filhou e ia tal, que eu bem cuidava que era mortal, e bradava. Santa Maria, Val, e por tal virtude a que este mal me desfaz. E os físicos mandavam me poer panos caentes, mas não quis fazer. Então o que ele quer dizer com isso? Eu vou traduzir para vocês, tá? Por isso vos direi o que aconteceu comigo, jazendo, deitado, né, em Vitória, que é Sevilha. Tão doente, enfermo assim, tão doente, que todos pensavam que eu morreria ali. E não esperavam, atando, né, e não esperavam de mim boa sorte, bom solaz. Porque uma dor me tomou ali de tal maneira que eu bem acreditava que era mortal e gritava: Santa Maria, valha-me, por tua virtude, desfaz este mal. E os médicos, physicians, né? E os físicos, e os médicos mandavam-me pôr panos quentes, mas eu não quis fazer. Ou seja, ele acreditou que era Maria quem iria salvá-lo. Então ele se coloca dentro dos milagres de Maria, ele conta o que aconteceu com ele, e os outros vão vendo o que houve. E de fato ele saiu vivo dessa história aí, tá? E aí ele conta que chegou ao ponto que eu não bradei nem senti nulha rem, ou seja, que eu não gritei nem senti mais nada de dor. Segundo ele, é um milagre. E aí a imagem, né? Ele à esquerda beijando o exemplar das cantigas de Santa Maria, a corte ao redor dele, ele deitado, como ele diz, jazendo, né? E à direita ele louvando Maria, agradecendo por ela ter. E aí vocês veem à direita embaixo, ao lado todo mundo em posição de reza e abaixo alguns prostrados, alguns deitados, ajoelhados ao chão, né? Então essa é essa visão de arte gótica. Eu não vou ler todas as cantigas para você, porque eu estou vendo que já me demorei muito, mas vocês têm como perceber que isso aconteceu. Para concluir, principalmente, o texto tem um autor que se desloca conscientemente, ou seja, ele tem um si mesmo, do polo externo da elaboração artística para o polo interno da narrativa, como uma personagem, ora humilde, ora moralista, mas sempre sensível. Sensível à dor e à traição que sofria na vida cotidiana, no caso do Deus, do rei, do Afonso X. Sensível ao ponto de vista do receptor, reconhecidamente distinto e crítico. Ele reconhece o receptor, ele reconhece o leitor, reconhece o ouvinte, né? Essa cantiga aqui, por exemplo, o, o Afonso X vai dizer, né? Juro por Deus o santo que manto não trajerei. Então, assim, ele conta que ele queria não ter os pesos de rei. Então, ele fala da angústia, da dificuldade dele. Então, ele fala que se ele pudesse, ele não iria trajar o manto de rei.
Aqui embaixo ele vai dizer assim: irei pela marinha, né, de baixo para cima, o quinto verso. Ou seja, irei pelo mar, ou pela água, pelo mar principalmente, né? Ele queria ser, em vez de ser rei, ele queria ser um vendedor de azeite e farinha. E com isso, ele não ter as tristezas e as decepções de rei, ou seja, fugirei do poison, né, ou poison, fugirei do veneno do alacrã, do escorpião. Quem que é o escorpião? É o nobre traidor, é o nobre que quando ele chama, quando ele precisa, não vai atender o pedido do rei, né? Porque eu não lhe sei outra mesinha, ou seja, eu não sei outro remédio para o veneno do alacrão, do escorpião, se não fugir dele e ser uma pessoa comum, deixar de ser um rei. O rei fala da sua decepção, da sua tristeza. Ou seja, existe um si mesmo ali que vai além da majestade, vai além da nobreza. A humildade dele de querer ser uma pessoa comum. Veja o verdadeiro self aí se manifestando. Ou seja, ser um rei é um falso self. E falar de não querer ser rei, de querer ser uma pessoa comum, um comerciante que vai pela orla vendendo azeite e farinha, esse é o verdadeiro self do rei. Então, para concluir, né, a noção de si mesmo ou a competência ontológica de ser, para se promover uma distinção psíquica entre sujeito e objeto, é um fenômeno psíquico que certamente não surgiu pela primeira vez no ocaso da Idade Média. Né? Ou seja, a gente já viu na Grécia Antiga, né, e várias outras manifestações, as filosofias, as expressões da história, as pessoas sabiam de si. É óbvio que sim. Então, a noção é uma coisa, a expressão é outra. Então, qualquer organização política desdobrada em membros que governavam em massa populacional que se guiava por esse governo era fruto da maturidade psíquica diferenciadora de um eu e de um outro. E isso certamente é bem anterior a esse momento. Entretanto, estamos tratando da evolução das formas expressivas por meio de padrões estéticos, ou seja, a base metodológica dessa pesquisa que eu fiz se volta para a expressão do artista na elaboração de uma obra com a qual apresenta algo a um público, real ou imaginário. E com a arte gótica, pela primeira vez, um estilo é capaz de tratar da realidade cotidiana, descolada do ideal, conciliando forma e conteúdo, artista e receptor. A partir de então, a arte é a representação de uma ideia de forma tão original que seja capaz de sensibilizar sensorial e emocionalmente o receptor e remetê-lo a novas elaborações a respeito de si mesmo e de sua cultura, e ainda assim servir como referência para ideias posteriores. A arte passa a incluir a expressão, a noção do si mesmo. A gente viu, inclui aí, e a gente vê ao longo da história da arte direto, inclusive, por exemplo, naquela tela, As Meninas do Velázquez. Então, citando Etienne Sorriot, portanto, não se imagine que é possível existir por si mesmo, sem arte, sem fazer de si, de algum modo, uma obra-prima. Bom final de semana para vocês, muito obrigado pela presença e vamos agora para o debate, para o que vocês quiserem falar. Se eu conseguir voltar para a tela a qual eu pertenço. Voltei aqui. Então, gente, muito obrigado pela presença, quem conseguiu ficar até o final. E é isso que eu tinha para dizer. Lu, agora é com você. Bom, parabéns, Bernardo. Que viagem, né? Desde o século XIII, né, que a gente começou. Nós começamos desde o século XIII, né, B? Passamos um pouquinho por século X, que é aquela imagem hierática ali românica, mas o foco nosso foi século XIII. Olha, eu tenho. Ah, Luciene aqui também, de Curitiba. Ana Beatriz voltou! Não ficou Querida, embora. que bom! Que E, bom! quem esteve aqui, não sei se ainda Escutando essa está. maravilha do Bernardo e aprendendo o século XIII. Você falou da Ah, história, eu lembrei dos Cânticos de São Francisco, que eu vi agora na Itália em setembro. Pois é. Como que isso embeleza. Parabéns, Bernardo, Obrigado, maravilha. querida. O pessoal que esteve aqui, não sei se ainda está, de Natal, do Rio Grande do Norte, né? A Dalva, e quem teve também junto aqui também por um tempo foi cadê? Teve Quem uma é? outra. Quem foi, Dalva? Abre seu microfone que teve conosco aqui. Não tô vendo mais aqui a. Neire, Exatamente, Geneire. Exatamente. Então é eu gente queria, que canto aqui. Vamos Lu, organizar.
Já quer começar? Eu também depois quero fazer umas coisas, porque é Tá. interessante. Eu fui ouvindo, mas eu estava o tempo inteiro associando ao mundo contemporâneo, a nossa clínica, né? Aí eu vi o renascentismo nessa. Depois eu falo. Vamos abrir, coordenadora tem que, se tiver tempo, fala no final. Fala depois do grupo. Dalvinha, quer falar? É, Vamos é, lá. primeiro, Bernardo, é sempre enriquecedor, né, lhe ouvir. Eu achei ótimo saber tanto sobre a Idade Média. Eu realmente não sou aquariana, talvez por isso que. Mas também não, acho que era ignorância mesmo, sabe? Acho que era ignorância. Mas sabe o que foi que eu fiquei pensando, Bernardo? Eu não sei se a articulação que eu fiz ela está correta, mas sabe quando o Winnicott está discutindo a realidade interna e externa, que ele fala em percepção e apercepção, Sim, sim, sim. né? Sim, Aí eu fiquei pensando, a gente poderia articular que no estilo gótico, né? Com essas imagens, então há como você falou, né? Uma inauguração do si mesmo, da, da inserção, não é? Desse sentimento do si mesmo, dessa inauguração ética, estética. A gente podia pensar que aí há uma articulação com essa apercepção, o que eu olho, certo? Tem a minha construção de um olhar, nunca é o objeto em si. isso, isso. Pois é, isso que eu acho interessante, porque esse conjunto, né, que seria esses últimos 3 séculos do que se chamou de Idade Média, e as suas questões, que vão desde a estética até a política, é, elas estão sempre tratando da percepção da subjetividade do outro, que tem um ponto de vista diferente do meu, e que eu devo dialogar com esse outro para que a gente possa, por meio disso, chegar perto de uma de algo comum, né? Hum, Então, o que me parece é isso. Eu acho que o imaginário da arte gótica e dessa que a gente chama de baixa Idade Média é um imaginário que se sensibiliza à condição do outro, a se diferenciar da realidade, é, hum. de o outro poder conseguir Criar. transitar entre a percepção de subjetividade, a percepção de objetividade e a percepção de alteridade. Não é? Então você vai ter a subjetividade, a objetividade e a alteridade. A arte gótica ela nos sugere que o artista sabe disso. E isso enriquece o imaginário social. Porque isso passa a Uhum. ser algo de uma interação espontânea cotidiana. E psicologicamente, eu imagino que isso trouxe algum engrandecimento para a Uhum. humanidade, sabe? Sim, Então, sim. eu acho isso muito, muito bacana. Eu não tinha pensado Hum. nesse viés winnicottiano que você está falando, né? Embora de alguma maneira isso estivesse subjacente à minha percepção, mas eu acho que a sua ideia é muito boa e é muito contributiva. É, só quero fazer um parênteses aqui, porque eu estou vendo uma amiga aqui, a Lu, de Curitiba, que é uma pessoa muito querida por nós, sempre presente também nos nossos trabalhos, né? E estou feliz de vê-la aqui também, que é uma alegria muito grande. Mas, então, Dalva, é, eu acho que é isso, querido, sabe? É a gente começar a perceber como que o ser humano ele vai ocupando a vida urbana, a vida política, a vida estética, a vida constitutiva da realidade, de um modo Uhum. tão dinâmico em que ele vai transitando dessa percepção para a percepção
e para esse enriquecimento psíquico, e esse enriquecimento psíquico permitindo com que ele lide com a objetividade de outra forma e que isso faça com que ele interaja com a alteridade de um modo não só tão inclusivo, como também que ele seja capaz de se colocar no outro posto, quando ele vê o outro com essa alteridade, inevitavelmente ele sabe que o outro tem a subjetividade. E quando ele sabe que o outro tem a subjetividade, ele sabe que ele está no lugar da alteridade. Então esse polo se intercala, né? Se inverte. E aí isso se coloca de um modo profundamente dinâmico na existência. Né? E a estética nos permite pressupor isso. Eu não posso afirmar porque eu não vivi lá. Né? Mas eu acho que eu concordo com você. Luciano, eu quero me despedir, viu, Bernardo? Eu vou ter que sair porque eu tenho um compromisso agora. Claro, claro. E olha, eu escrevi aí o que eu senti, né? Foi uma aula, né? Me trazendo conceitos não, coisas novas que eu não conhecia. Quero te parabenizar mais uma vez, mesmo já tendo lido seu livro, já tem algum tempo, É. né? Mas aprendi muita coisa nova, viu? Muito obrigado. E realmente uma viagem incrível, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado Só um pela instantinho, presença. só um instantinho. Alguém tem como tirar uma foto dessa imagem Já nossa aqui para poder tirei, colocar no nosso grupo? já Você tirou? tirei. Tá, porque eu queria que o Sérgio estivesse presente. Viu? Então Querido, tá. obrigado pela presença. Obrigado. Beijo, dá um beijo na Eu família. realmente porque eu estou em Nova Lima, eu tenho que ir para um almoço que tem hora marcada, tipo 1 hora. Tá. Vai, Então querido. tá Beijo, bom. Sérgio. Gente, Um um beijo beijo grande. para vocês todos. Obrigado. Com você, Lu. Eu Ô, estou vendo Tacílio, a tela da Mônica, já vou chamar o Tacílio. Mônica está com um desafio nosso, não é renascentista, está todo cor-de-rosa ali, ó. Ô, Tacílio, por favor. Ô, Mônica, que você está toda com a janela cor-de-rosa? Saiu da neve hoje, está cor-de-rosa, também não sei. Muito bom. querendo saber, Mônica. Ô, Tacílio, por favor. Gente, eu tentei mudar também, eu não sei, acho que o Ah, tá. computador entrou na arte, né? Tá Ele ótimo. começou a ouvir o Bernardo e ele falou assim: opa, é o meu mundo. Ele não é aquariano, mas ele entrou no Não é mundo. possível. E aí eu já tentei sair desse cor-de-rosa. Ó, tem que ter, toda hora eu fico aqui, mas eu acho que ele ficou embebecido com as suas palavras, Não é Bernardo. renascentista, não está expressando toda a realidade, ela é chata. Mas assim, Otacílio, por favor, Otacílio. Bora lá. Bom dia a todos, né? Sim, querido. Bernardo, assim, eu fiquei embevecido com a sua apresentação. Ela tira do lugar. Assim, o tempo todo eu estava assim fazendo um exercício comigo mesmo e trazendo talvez a clínica para esse lugar que você fala, para esse olhar, esses lugares, em Plongé, contra Plongé, das obras de arte, qual Isso. que é meu lugar ali, né, o lugar de um analista, né, ali. Eu fiquei dialogando ali o tempo todo. E me peguei assim numa questão assim de alguém, de um indivíduo, né? Daquele que não é dividido, né? E como Isso. que ele vai se constituindo, né? Ao longo da experiência, né? Da experiência de vida desse sujeito e da sua própria constituição no intercâmbio, na interação com a cultura. Ficou assim para mim quando você traz essas dimensões ali que eu dei um nome, chamei de dimensões humanas, assim, do tempo, do espaço, da natureza, de Deus, de si mesmo, da interação, é algo assim nosso, né, assim, do nosso dia a dia, do ser humano. Isso, de repente, assim, eu me lembrei, aí eu fui lá voltei lá em Winnicott, assim, da ambiente suficientemente bom, da mãe suficientemente boa, do verdadeiro e do falso self,
E me desculpa até citar o Botinha aqui, que eu tenho lido muitas crônicas dele e tem ficado muito bonitas, viu? E Não, parabéns, Botinha, Desculpa. também. depois divulgue. Nossa, ao contrário. Tá bem bacana. Obrigação. É, assim, o tempo todo, Obrigado, assim, eu fiquei Tassilo, que legal. pensando nessas questões e quando você fala, por exemplo, assim, do herói solitário, né, desse herói solitário, da busca de si mesmo, dessa vida, né, desse coisa, e vem a Dalva faz uma pergunta interessantíssima, me tocando, inclusive com a construção da resposta que você dá, dessa questão, eu lembrei da realidade interna, da realidade externa e da realidade psíquica, né? Como que isso às vezes interfere. Eu tô muito falando lá de cada clínica, sabe, assim, de como que eu me vejo ali, como que isso mexeu comigo ali naquele momento. Aí você fala da objetividade, da subjetividade, da alteridade, que eu assim, na relação da questão da interação, e eu ainda lembrei de outros momentos em outros eventos aí, aqui, nossa, aqui, que você fala do experienciar, do esperançar, do libertar, né? Como que isso está ligado, né? Assim, a arte. Eu nunca consegui fazer esse exercício. É um exercício difícil para mim, fazer uma interpretação artística, mas assim, você abriu, né? Possibilidades de ouvir aqui, de escutar, abriu essa possibilidade para mim. Eu fiquei um pouco assim em cima ainda mesmo assim do ato de rebeldia, mas o Sim. tempo todo nós estamos rebeldes, né? Assim, o tempo todo nós estamos todes, né? Às vezes, né? É. A gente está se desafiando, né? Tá nesse lugar. Se você puder falar um pouco mais disso, e É. um pouco, se houver espaço para isso, depois também a gente conversa sobre dessa rebeldia, da questão da Vou começar por rebeldia, aí. né? Vou começar por aí. Eu acho que o O grande. estético, né? O brincar estético, né? Exatamente isso. Exatamente, porque o Winnicott fala assim, nós não estamos interessados em formatar as pessoas, né? Nós estamos interessados em criar pessoas que sejam rebeldes, né? Uhum. Não com essas palavras, mas a ideia que eu entendi é essa, em um trecho dele. E o que é isso? É eu perseverar pelo si mesmo, do meu modo de entender, né? A gente tem uma formatação, um amalgamamento, sei lá como é que é, da nossa existência e da sociedade, que acaba levando inevitavelmente, à construção de falsos selves, né? Pontuais, mas algumas vezes eles vão se cronificando. E a gente vencer esse falso self, a gente se expressar, a gente assumir o verdadeiro self, a gente se posicionar social e politicamente, isso é uma rebeldia. A gente fazer valer a pulsão e o desejo, e isso é algo que tem um impacto, inclusive, político. O Deleuze fala, né, que eu vi uma citação dele outro dia, que o poder quer corpos tristes. Ou seja, é o arrefecimento da pulsão de vida, do eros. E quando um autor se coloca, ou seja, a arte gótica ela é uma rebeldia. A, a, a dessacralização e a, a ruptura com o poder da corte, seja por meio da universidade, da filosofia, ou quando Tomás de Aquino rompe com a ideia do alegorismo que durava séculos e traz a questão da objetividade, do realismo, do naturalismo, da organização, da organização das ideias como algo que a gente tem que viver no aqui e agora, na realidade, na capacidade de lidar com as coisas não por alegoria, mas por meio literal,
né, pegar as coisas literalmente e se engajar com a nossa existência, ele está sendo rebelde. Então, essa rebeldia que permite que a ideologia, por meio de uma estética na, na arte gótica, tragam uma reorganização de um imaginário social que se configurou com o que hoje a gente chama de Ocidente, que é essa postura que o Marx vai chamar de dialética, né? Mas que é algo que está sempre ligado a uma abstração da realidade, de modo que eu me ponha na realidade como alguém que tem um compromisso não só comigo e com o meu desejo, mas com o andamento e a transformação da sociedade. E a sociedade sempre em transformação por meio do meu comprometimento. Ou seja, isso é político, né? Então, isso é também o reconhecimento do meu verdadeiro self, ou seja, eu tenho que lidar com a minha existência, com o meu desejo, com a minha limitação, com a percepção da alteridade. É a isso que eu me referi como rebeldia, tanto nessa ruptura, como a gente estava falando, ou seja, a questão não é linear. O que houve foi uma ruptura significativa em todos os níveis da sociedade. É claro que não foi do dia para o outro, mas mudou, configurou o que a gente chama de Ocidente, né? E isso também, eu acho que ocorre no nosso trabalho clínico. Sabe? O nosso trabalho clínico é um trabalho que gera rebeldia. As pessoas saem de um Sim, lugar de conformidade, de um lugar de passividade, de um lugar de arrefecimento do eros, e elas passam a desejar, elas passam a viver, elas passam a se questionar, a questionar o outro, e a se colocar no lugar de sujeito, e a saber que na relação com o outro eles ocupam um lugar de objeto, mas que isso não é uma submissão, né? Isso é uma interação na ética dos desejos. As pessoas passam, e por lidar nessa interação da ética dos desejos, as pessoas conseguem se desvincular da moralidade, como um rei consegue se desvincular da moralidade e se colocar, e falar assim, olha, eu quero ser um mercador de farinha e de azeite, né? É, é, o pintor consegue se colocar no lugar de quem participa da narrativa de uma tela. São essas rupturas, são essas rebeldias, são esses inconformismos que eu acho que são correspondentes à nossa ética clínica. Uma ética sim. em que a estética do desejo é uma estética em que se reafirma a pulsão de vida, se reafirma o eros. Agora, a Beth vai falar, mas só para pegar esse embalo aí. Agora, a questão do si mesmo hoje, a gente pensar na nossa clínica, hoje, os nossos pacientes, qual que é o grande, né, o comum hoje da nossa clínica? E não existe esse si mesmo, né? É uma Isso. concretude, está tendo falta, a ausência da Falta rebeldia. simbolização, a ausência da simbolização, mas essa que é a questão, né, B? Será que isto é uma rebeldia? Uma rebeldia tem todo, né, uma consciência, uma vontade. Eu Isso. estava pensando era isso, né? Como é que nós, né, hoje como é que é 2026, nós somos tudo isso que é a história da humanidade, certo? Então hoje, Perfeito. e aí o que que eu quero perguntar, Beth? Só já vai, hein, Beth? Quando você falou da questão da ruptura do poder da corte, né? Todo hoje que a gente está vivendo, as determinações estéticas, o que que você tem que ser para ser feliz, o que que você tem Isso. que ter, isso é um poder da corte, de novo. E é um falso self, né? Falso self, quer dizer, não adianta que a gente, na verdade, nós caminhamos, né, mas não caminhamos, né, a gente também vai repetindo, né, a gente também vai se embolando. Exatamente. É que eu estou impressionada como é que a gente pode voltar. Hoje a gente está muito mais renascentista do que gótico, Ah, É só para né? completar, Luciana, coisa. Desculpa aí, Bernardo. É porque a questão do falso self, hoje, que você, de alguma forma, se toca aí, ele é mais um mecanismo de proteção, né? De defesa que a gente tem diante de uma realidade ou diante do verdadeiro, que o verdadeiro é transfigurante.
Você vê assim nas obras de arte, você vê assim, um primeiro plano de luz lá no fundo, mas no fundo o que está dizendo, o que está sendo projetado lá naquele espelho lá do fundo. Ele é muito, ele é dolorido às vezes, né? Não, é Ele lógico que eu ofusca, né? Mas o que eu estou pontuando é isso, né? O pensar hoje, o adolescente, quando chega e você tem que desenvolver ver o pensar, ele aprender a pensar, eu lembrei até das expedições que ele falou lá na solidão, né? É assustador quando hoje um jovenzinho consegue desenvolver o pensar. Então, eu estou falando assim, é um outro momento, é uma outra configuração de mundo, mas o mecanismo interno eu estou achando interessante, porque a gente repete esses mecanismos. Pode ser por reação ou não, mas esse si mesmo está ausente. Assim, eu acho isso também. Eu acho que o si mesmo hoje, o falso self hoje, eu acho que ele é um adoecimento grave. A selfie é um falso self. E é uma compulsão. É. Seu falso. A selfie é um falso self. Então, Amei. É uma e, possibilidade de estar próximo desse si, né? É como está é, conseguindo, é como está se é, então, assim, Selfie. esse negócio, eu acho que a nossa rebeldia, ou a rebeldia que eu acho que é essa a qual o Winnicott se refere, eu acho que ela é essa possibilidade de eu não ser o que o outro espera e de eu saber que eu não vou ser o que eu desejo. Esse é o grande desafio de todos nós, né? Mas que mesmo assim eu vou me posicionar Uhum. na relação com o outro, ah, exigindo que eu exista e exigindo em mim que o outro exista, conforme o outro é. Eu vou cortar, viu, orador? Porque eu tenho. Não, vamos passar para a Beth aqui, não ela me Ah, mata. desculpa, Beth, por porque eu estou favor. aproveitando que Beth, vocês vai. falaram. Vamos lá, Não, Beth, eu querida. entrei aqui. Beth, vai, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim, Está. É, eu pensei aqui que a, a arte gótica, ela abre porta para a identificação, pela via de que eu sou aquele que olha, eu sou aquele que é olhado com carinho, quer dizer, a identificação encontra campo. Mas isso, para mim, indica que eu sou aquele. O si mesmo é quando alguém pode dizer eu sou aquele lá. isso. Então, ele é composto, o si mesmo. Ele é composto por algo que rompe um outro, mas que também reconhece o si mesmo com esse rompimento. É composto o si mesmo. Sim, Que seria o Ele nascimento, né? ele não se faz sozinho. não se faz sozinho. E ele é composto por aquele que não é ele, que quando ele vê, ele diz: eu não sou ou eu sou. Isso. E na arte que você traz, né? Eu já tinha me detido em algumas dessas telas, né? O que está ali colocado? Um representado que olha como se olhasse para a câmera, né? Mas, ao mesmo tempo, um espelho que mostra um outro ângulo Isso. dessa figura. Isso. Quer dizer, ele está dividido. Essa impossibilidade de ter uma unidade compacta, sem divisão, ela é quebrada, né? O eu sou isso ou eu sou aquilo depende do ângulo que você é visto e você não vê todos os ângulos em que você é visto. Você é outro. Você está sendo representado, sabe disso, mas está sendo visto num Isso. outro ângulo, Exatamente. Beth, e isso né? enquanto paciente, né? O nosso paciente na Então, clínica. então eu penso nesse si mesmo
como composto. É isso. Pois é, Sim. pois então, E que assim, você trouxe, né? desculpa. Também você trouxe. O si mesmo está lá, mas está sendo visto. Pois é, aquela ideia do Winnicott em que ah, o bebê constrói a mãe. A- Ele cria a mãe dele. Mas ele cria a mãe Sim, dele no meio de uma mãe suficientemente boa. sim, a partir do objeto, E, objetivamente. Que é e, a percepção que a Dalva estava pensando lá no início. então, e aí, como é que eu e uma outra coisa interessante, e à medida que ele cria a mãe, ele vai criando o mundo. E à medida que ele vai criando o mundo, ele vai emitindo gestos espontâneos. E à medida que ele vai emitindo gestos espontâneos, ele vai sendo reconhecido também e por si mesmo. E ele vai desenvolvendo esse percurso de identidade e de ação da sua singularidade. E aí vai existindo um outro ponto de vista. E à medida que se vai lidando com o outro ponto de vista, vai se lidando com a complexidade da construção da noção de si mesmo e da noção de alteridade. E isso tudo só pode ser por meio de alguma estabilidade que a gente vai chamar de objetividade, que passa a ser um espaço transicional. A realidade, a objetividade, ela é uma sustentação para um espaço potencial. Ou seja, se eu não tiver uma estabilidade, eu não vou ir adiante na interação com o outro e na estabilidade de percepção de quem eu sou. Então, é essa complexidade que você está falando, Beth, que eu acho que a gente trabalha na clínica, que a Lu estava chamando a atenção, como é que a gente vê isso na clínica, né? Que o autor, quando ele se coloca em um outro lugar, narrando um outro ponto de vista e chamando o receptor, que a gente chama, né? O receptor da obra, para a experiência sensorial e abstrata de que o, a obra de arte insere o observador ou espectador em uma dinâmica dialética, dialógica É, com o é a autor lógica. e com o momento em que ele está e com o que está sendo narrado. Isso vai nos impor uma complexidade que vai exigir que a gente transite recorrentemente entre o si mesmo, o outro, a objetividade e a narrativa. E a narrativa. E o que é o nosso trabalho clínico, se não esse trânsito por meio de uma narrativa? Deixar, né? Deixar os pacientes sair do renascentista, né? Sair do renascimento e deixar isso, né? Los É, dar um Até pulo, botinha. Olha, Bernardo, passar pelo gótico e dar um pulo logo pro barroco, vamos dizer assim, né? do Que nós vamos pegar mesmo, o do Belasco mesmo, ali de volta. do O muito Nascimento é muito chato. chato. Querido André Bottini, André Botinha, o último para falar, tá, gente? Que nós já deu nossa hora. O meu vai ser rapidinho, é só uma questão que eu Não, fiquei pensando durante a sua apresentação, Bernardo. é Enquanto rapidinho. você estava falando do consigo, eu fiquei pensando no sentido dessa palavra, né? Me veio duas possibilidades para o consigo, né? Que consigo pode ser do verbo conseguir, que é isso, dar conta, que é atender a isso. uma expectativa que a gente mesmo cria e se sentir à altura dessa expectativa, né? E o consigo pode ser estar consigo mesmo, né? Então, eu fiquei pensando no conceito de Winnicott, né? Da capacidade de estar só, né? E pensei numa frase brincando também com essas palavras, né? Que é: eu consigo estar comigo. Uhum. Só isso. Bom, Eita, esse grupo tá de. Ô, Márcio, tá brincadeira o negócio aqui, hein, Márcio? Tá vendo o nível? Márcio está sem som. Não, mas ele tá rindo, ele tá ouvindo. Tá. É que Ô, ele está falando Márcio, alguma coisa. abre aí o seu não, chama Alguém consegue abrir o microfone o dele? microfone. Consigo não. Você consegue, Lu? Não, consigo não. Porque está sem som, Márcio. Márcio, cadê sua esposa? Foi chamar. Ilse. Tudo é as esposas que salvam. É. Mas então, assim, eu queria chamar. Assim, esse lance, né, obviamente, né? Esse conseguir, eu gostei dessa complexidade aí,
Ele está comigo. essa profundidade aí. Mas, Agora, voltou. mas eu queria chamar a atenção para a arte e, e, e para a experiência estética, que é a experiência de estar com o outro, que é uma experiência em que todo esse processo de subjetivação, objetivação, alteridade, né, só é possível por meio de uma narrativa. Só. Seja essa Aí narrativa já em foi, um não nível foi? artístico, seja essa narrativa em outro nível, como é o nosso nível clínico, que é e a narrativa Então só já está existe aí. clinicamente quando Já existe uma está no escuta. som? Tá. E a arte gótica ela sugere uma escuta do outro. Quando eu coloco aquelas esculturas deformadas que são vistas harmonicamente, eu estou escutando o outro. O Não, Beda aí o outro, como diz o Kierkegaard, né? Eu compreendo quando eu faço parte do que me é dito. Amor do Manoni abre um livro com essa citação. Mas o Márcio está aí já com o microfone Deixa o aberto. Márcio falar. Lá, Márcio, querido. por favor. Eu não sei por que, Bernardo, o tempo todo que você está falando, fica batendo na minha cabeça Moisés e monoteísmo. Sim. É, eu lembro claramente que eu encontro em determinado lugar e falo assim, eu não falaria isso há 1000 anos atrás. Quer dizer, essa individuação, eu encontro falo muito claramente, nós somos essencialmente sozinhos. Isso. Sem dúvida. Eu acho muito interessante, né, como é que, para constituirmos, nós precisamos do outro. Mas nós carregamos sozinho nosso próprio trajeto. Sim. Esse é o Santo Graal, né? Que é o desafio nosso, né? A É, conquista de si mesmo, né? sim. Bernardo, parabéns, viu? Ô, Você querido. ensina tanto para gente. É porque vocês me ensinaram muito, você não tem a Ainda dúvida bem que disso. tem a gente, né, Márcio? Coitado É, dele se não tivesse a gente. É que eu aprendo muito com vocês sabem disso. E aprendi muito demais. Márcio faz parte da minha vida há décadas e décadas, desde que eu sou criança, né? Então vocês sempre me ensinaram muito e eu fico muito feliz com isso. Mas, bem, eu vou te passar a palavra. Eu acho que é sempre maravilhoso, né? A gente começa a ver a inquietude de todos, né? Como é que essas associações que vieram. Eu acho que não só o vínculo que já tem entre nós, né? Mas você realmente instiga, né? E a gente faz essa viagem, né? Que nem o inconsciente, é temporal mesmo, né? Vai para lá, século XII, XIII, voltando para o XXI. Muito bonito, viu? Muito bonito. Obrigado, Então, te querido. dou a palavra e que nós Tá. ganhemos cada vez mais nosso si mesmo, né? Que isso é É, uma catedral gótica. Vai eu lá. quero agradecer aos que vieram, os que permanecem, obviamente, e a tantos com quem eu aprendi, né? A minha orientadora, que faleceu há um ano, poucos dias, há mais do que um ano, e com quem eu aprendi imensamente, desde aprender a escrever até aprender a pesquisar e tanta coisa. E, por um lado, eu fico feliz de poder apresentar esse trabalho, um receio muito grande, porque não é um trabalho psicanalítico, propriamente dito, né? É um trabalho da história da arte, Não. e que, e que me deu um certo receio, assim, como é que o pessoal vai receber isso daí, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar com clínicas propriamente ditas. Mas foi um prazer muito grande trazer para vocês uma parte dos meus estudos, da minha inserção na literatura, nos estudos estéticos, filosóficos, que fazem parte de quem eu sou e do meu trajeto. Espero que tenha sido útil, que tenha trazido alguma utilidade para vocês, porque clinicamente eu acho que isso pouco acrescenta, mas espero que de alguma maneira esse tema tenha sido. De forma alguma, né? Muito rico, né? Acrescenta muito. Como é que trouxe a gente, né? A gente trazer tudo para a clínica, tudo está na clínica, né? Não tem como não estar. Uhum. E muito obrigado. E vocês sabem que essas são pessoas que eu amo. Tem tanta gente aqui. Assim, não é porque minha namorada está presente que eu estou falando que são pessoas que tem pessoas que eu amo, obviamente, né? Mas além da minha namorada, vocês sabem que são pessoas que eu amo demais, que são muito Tua importantes. namorada, graças a nós, meu filho, senão você não Eu tinha sei, conhecido ela. eu não tenho dúvida disso. Mas também tem a minha parte, tem a parte dela.
Ô, Então, gente, ó, vamos lá, beijo então. grande para vocês, um ótimo final de semana. Obrigada, Querida Bernardo. Lu. Vamos fazer um dia, vai ser só sobre o casal Arnoldo. Vamos Vai ser sim, fantástico. maravilhoso aqui. Pessoal, um beijo enorme. Bom Beijo, final de obrigada, semana. Gente, Bernardo. obrigado. Vocês, gente. Foi linda, você é muito linda. Que beleza, com tanto riso lindo, Ah, um sorriso lindo, você é é, maravilhosa. é o brinde extra. Volte sempre. Tchau, minha querida. Beijo, gente. Bom final de semana aí. Um, dois e Pra já. vocês também. Tchau.